Bom, pessoal, então vamos aí um exemplo para a gente exercitar o que a gente aprendeu aí sobre progressão geométrica, ou seja, trabalhar aí com a formulinha do termo geral de uma PG, certo? Bom, então, sabendo que essas duas sequências aqui abaixo são progressões geométricas, encontre o sexto termo de cada uma delas. Então, vamos determinar o sexto termo dessa sequência aqui que foi dita para a gente que é uma progressão geométrica. Bom, pessoal, o que eu sei, o que a gente aprendeu? Eu sei que a partir do termo geral de uma progressão geométrica eu consigo encontrar qualquer termo, certo? Sabendo algumas informações sobre a PG. Então, mas o que está pedindo para a gente encontrar? Está pedindo para a gente encontrar o sexto termo. Então, está pedindo para a gente encontrar quem que é A6, certo? Bom, então eu vou utilizar a formulinha do termo geral da PG, que é dada dessa forma, ou seja, é A1 que multiplica Q elevado a n menos 1, onde Q é a razão, A1 é o primeiro termo e n representa a posição do termo que a gente quer encontrar. Então, quais são as informações que a gente precisa aqui para encontrar quem que é A6? A gente precisa saber quem que é o primeiro termo, quem que é a razão e quem que é a posição do termo que a gente quer encontrar. Bom, pessoal, o primeiro termo dessa sequência, muito fácil, certo? O primeiro termo dessa sequência é o número 1, ok? Bom, quem que é a razão? Bom, a razão não foi dada explicitamente para a gente, então a gente vai ter que calcular quem que é ela, ok? E a posição do termo que a gente quer encontrar? A posição do termo que a gente quer encontrar é 6, é justamente esse índice aqui, pessoal, ok? A gente quer encontrar o sexto elemento, então a posição que a gente quer encontrar, o n é igual a 6, certo? A posição do termo que a gente quer encontrar é o número 6. Bom, então falta encontrar quem? Falta encontrar a razão. Mas o que eu disse? Como é que eu encontro a razão de uma progressão geométrica, pessoal? Para eu encontrar a razão, basta eu saber dois termos consecutivos dessa progressão geométrica, ok? Dessa PG. Ou seja, vejam aí que foi nos dados quais termos? O A1, o A2 e o A3. Eu sei que o A1 e o A2 são consecutivos e o A2 e o A3 são consecutivos também. Então basta pegar qualquer um desses dois aí, desses dois pares, para você encontrar quem que é a razão. Como? Você vai pegar dois termos consecutivos, vai pegar o último e dividir pelo anterior. Então, pegando aí A1 e A2, eu sei que a razão dessa progressão geométrica basta fazer A2 dividido por A1, ou seja, o último termo dividido pelo anterior. O anterior de A2 é A1. Certo? Mas quem que é A2 nessa sequência? O A2 é o número 2. Quem que é A1? A1 vale 1, certo? Então, a razão é dada por 2 dividido por 1 e 2 dividido por 1 é 1, certo? Então, a razão dessa minha sequência aqui, dessa minha PG, é o quê? É 2. Bom, então agora eu tenho todas as informações para determinar quem que é a 6. Então, pessoal, substituindo aí no lugar de n por 6, nessa formulinha, a gente consegue determinar então quem que é a 6, certo? Bom, então fica assim, a6 é igual a 1 vezes q elevado a 6 menos 1. Pessoal, 6 menos 1 dá quanto? Dá 5. A gente encontrou que a razão vale o quê? Vale 2. E o primeiro termo vale 1. Pessoal, agora tem uma coisa que é importante. A gente está trabalhando com algumas operações aí aritméticas, certo? Bom, pessoal, o que eu tenho que dizer para vocês aqui, eu tenho que relembrar com vocês, que potenciação e radiciação tem sempre prioridade em relação a produto, divisão, soma e subtração. Então, assim como o produto e a divisão têm prioridade sobre a soma e subtração, a radiciação e a, a potenciação têm prioridade sobre o produto e a divisão. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Que a gente não pode pegar e multiplicar o 1 vezes 2 e depois elevar a 5, certo? Eu tenho que resolver isso daqui primeiro, para depois multiplicar o resultado disso por 1, certo? Nesse caso aqui, não faz tanta diferença, porque a gente está trabalhando com o número 1. Mas, por exemplo, se aqui já fosse o número 3, 3 que multiplica 2 elevado a 5, você não poderia pegar o 3 e multiplicar por 2 e depois elevar a 5. Você tem que fazer 2 elevado a 5 primeiro e depois multiplicar por 3, certo? Então, vamos lá, vamos seguir essa regrinha aqui. Por mais que não faça diferença nesse caso aqui, vamos seguir a regra, porque a gente nunca erra, certo? Então, 2 elevado a 5 dá 32. Ou seja, quando você multiplica o 2 por ele mesmo 5 vezes, você obtém o número 32. 32 vezes 1 é 32, certo? Então, quer dizer que o sexto termo dessa sequência numérica aqui, dessa PG, é 32. E se vocês forem ver, essa sequência eu trabalhei com vocês quando eu estava trabalhando aí, introduzindo o conceito de PG,
certo? Se vocês forem verificar, foi essa sequência que eu apresentei para vocês na primeira videoaula, certo? E vejam aí que no sexto termo dessa PG, tá que número mesmo? Tá o número 32, certo? Então vejam aí, ó, que a formulinha realmente funciona, certo? Beleza, pessoal. Então vamos ao segunda parte aí do meu exemplo, certo? Então, a gente sabe que isso daqui, essa sequência numérica, é uma PG, certo? E pede para a gente encontrar o sexto termo, certo? Qual que é o sexto termo dessa sequência continuando aqui na mesma razão, ok? Bom, pessoal, então, se está pedindo o sexto termo, a gente quer encontrar quem? O A6, certo? O sexto elemento, sexto termo. Bom, mas como é que eu encontro um termo de uma PG? Basta utilizar o termo geral da PG, a formulinha do termo geral, certo? Que é dada pelo quê? A n é igual a 1, certo? Ou seja, o primeiro termo vezes a razão é elevado a n menos 1, onde n representa a posição do termo que a gente quer encontrar, certo? Então, quais informações que a gente precisa determinar? A gente precisa determinar quem que é o primeiro elemento, quem que é a razão e a posição do termo que a gente quer encontrar. Bom, quem que é o primeiro elemento dessa minha sequência? O primeiro elemento é o número 81, certo? Quem que é a razão? Bom, a razão não foi dada para a gente explicitamente, a gente vai ter que calcular, ok? Mas a gente sabe calcular. Então, vamos segurar um momentinho aí para determinar quem que é a razão. E qual que é a posição do elemento que a gente quer determinar? Bom, a gente está querendo determinar o sexto elemento, então a gente está querendo determinar o elemento que está na posição 6, correto? Então, falta quem? Falta determinar quem que é a razão. Bom, mas eu disse para vocês que a gente consegue encontrar a razão de uma PG sabendo o quê? Basta saber dois termos consecutivos. Porque a gente pega o último e divide pelo anterior, encontrando assim quem que é a razão. Certo? Então, pegando aí A2 e A1, fazendo A2 dividido por A1, para determinar quem que é a nossa razão. Quem que é o nosso A2? A2 é 27. Quem que é o nosso A1? Nosso A1 é 81. Pessoal, não aconselho vocês trabalhar com a fração desse jeito aqui. O melhor para a gente trabalhar é trabalhar com a forma irredutível da fração, certo? Então, a gente tem que simplificar essa fração aqui, certo? Bom, eu sei, pessoal, que 81 é múltiplo de 27, certo? Então, dá para simplificar ambos esses números aqui, ó, o 27 e o 81 por 27, certo? Como 81 é múltiplo de 27, eu posso simplificar tanto em cima quanto embaixo por 27. Pessoal, 27 dividido por 27 dá o quê? Dá 1. 81 dividido por 27 dá 3. Então, o que quer dizer para a gente, pessoal? Que a razão dessa minha PG aqui, ó, é 1/3. Certo? Bom, então agora eu tenho todas as informações que eu preciso para determinar quem que é a 6. Quando eu substituo aqui no lugar de n por 6, o que eu tenho? Eu tenho a 6 igual a 1 vezes q elevado a 6 menos 1, certo? Ou seja, com isso aqui eu consigo determinar quem que é a 6, ok? Bom, então o que eu tenho? 6 menos 1, 5. Vejam que q é 1 sobre 3. Então, pessoal, quando você substitui uma fração em uma incógnita, coloquem elas em uma incógnita, em um valor aqui, em uma letra, coloque em parênteses. Porque se você não colocar o parênteses, vai parecer que quem está elevado a 5 é o número 1, certo? Mas, na verdade, quem está elevado a 5 é todo o valor de 1, todo o valor de quê? Que é 1/3, e não o 1 de 1/3, certo? Do 1 que está em cima aí como numerador. Então, é 1/3 que está elevado a 5, certo? Que multiplica 81. Como eu disse para vocês, pessoal, como é que a gente resolve aqui essas continhas aqui? Primeiro, a gente tem que dar prioridade à potenciação. Pessoal, como é que é a propriedade aqui de potência de fração? Pessoal, potência de fração a gente faz o seguinte. 1 sobre 3 elevado a 5 é o mesmo que 1 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5. Então, essa é uma propriedade que vocês devem saber aí, certo? Então, olha o que eu fiz daqui para baixo. Pessoal, considerei o seguinte. Ó, o que eu fiz aqui? Ó? 1 elevado a 5, pessoal. O número elevado a um número, o número 1 elevado a um número natural, pessoal, é sempre 1. Por quê? Ó, vejam que quando você eleva o número 1 a 5, você está multiplicando 1 por ele mesmo 5 vezes. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, certo? E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1, certo? Então, eu tenho 1 dividido por 3 elevado a 5, certo? Então, aqui fica 1 aqui em cima. E aqui eu tenho um produto que de frações. Ó, essa fração com essa daqui.
Por que isso daqui é uma fração? Porque eu posso escrever 81 como 81 dividido por 1. 81 dividido por 1 é 81, então não faz diferença se eu escrever 81 dessa forma como 81 dividido por 1. Como é que eu faço produto de fração, pessoal? Eu multiplico o que está em cima por o que está em cima e o que está embaixo pelo que está embaixo. 81 vezes o resultado disso daqui, que é 1, certo? Então fica isso aqui. E embaixo, como tem um 1, está implícito que tem um 1 dividindo aqui, ó, esse 81, 1 vezes 3 elevado a 5 é 3 elevado a 5. Alguma coisa vezes 1 é sempre alguma coisa. Então, beleza, pessoal. Vejam, olha só como é que eu vou escrever esse 3 elevado a 5 aqui, ó. 3 elevado a 5 é a mesma coisa que 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. Certo? Por quê, pessoal? Propriedade aí de potências de mesma base. Produto de potências de mesma base. Certo? O que a gente faz com produto de potência de mesma base? A gente conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma. Então, 4 mais 1, 5. Então, tanto faz eu escrever 3 elevado a 5 dessa forma, como dessa, porque é a mesma coisa. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu já tenho uma certa experiência e eu sei que 3 elevado a 4 dá 81. Então, com isso, eu posso simplificar esse 81 com 81 de baixo. Me restando o quê? 1/3. Então, quer dizer que o sexto elemento dessa sequência aqui, ó, é 1/3. Certo? E se vocês forem ver, eu apresentei para vocês essa PG aqui também, essa sequência numérica, na introdução do conceito de progressão geométrica, certo? Como exemplo, certo? Se vocês forem lá olhar, vocês vão notar que exatamente na sexta posição dessa minha sequência estava o número 1/3. Certo? Então, como eu estou dizendo para vocês, a gente consegue encontrar qualquer termo de uma progressão geométrica sabendo aí algumas informações sobre ela, certo? Ou seja, o primeiro termo, quem que é a razão e a posição do termo que a gente quer encontrar. Pessoal, então, com isso aí eu apresentei alguns exemplos aí para a gente fixar a formulinha do termo geral e mostrar para que ela serve, certo? Continuo com vocês a matéria na próxima videoaula. Fico por aqui, um abraço, até mais.